Você acredita que alguém que diz te amar apostaria na sua dor? Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ele apostou que eu choraria quando recebesse os papéis do divórcio no Natal. Mas o que ele não sabia é que eu já estava pronta. Se você quiser saber como eu transformei uma traição em liberdade, assiste essa história até o fim. Eu precisava contar. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa seu like para me ajudar a continuar trazendo mais histórias emocionantes para você. Compartilha com outras pessoas especiais, para que mais pessoas se emocionem junto com a gente. E me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo essa história. Eu estava no corredor com uma bandeja nas mãos, ouvindo o riso baixo vindo da sala. Meus pés congelaram no chão de madeira fria, a respiração suspensa no peito como se o ar tivesse virado pedra. O copo tilintou no prato, mas nenhum deles percebeu. Ela vai chorar, certeza. Mulheres são tão previsíveis. Era a voz do Marcelo, o melhor amigo do meu marido. Uma risada se seguiu, leve, confiante, como quem aposta em um cavalo vencedor. E então veio a voz que partiu algo dentro de mim. Vai desmoronar, como todas. Elas sempre desmoronam. Ricardo. O homem que, até aquele momento, ainda ocupava metade do meu guarda-roupa e o centro da minha vida. 5 dias antes do Natal. Eu ainda tinha esperança de que aquele ano terminasse em paz. Mas aquele riso, não dava para esquecer. Não dava para desouvir. Entrei na sala com a bandeja, os sorrisos se recolheram por um segundo, mas fingiram normalidade. Eles não sabiam que eu já sabia. Que eu já não era mais a mesma mulher. A partir daquele momento, cada passo meu seria medido, cada palavra, calculada. Eu não estava mais casada com um homem. Eu estava casada com uma aposta. Ricardo sempre gostou de jogos de poder. Desde os jantares com amigos em que dizia em tom de brincadeira eu poderia ir embora amanhã e ela não saberia viver sozinha, até os sorrisos que escondiam pequenas navalhas. Eu costumava rir com os outros, fingir que era só piada, só sarcasmo. Mas por dentro, eu murchava. Foi numa dessas noites, depois de um comentário ácido sobre minha roupa, tá tentando chamar atenção demais, né? Que eu parei de usar meu vestido vermelho favorito. Não foi porque ele pediu. Foi porque eu já tinha aprendido a me calar antes do corte. Comecei a evitar as redes sociais. Faltei aos encontros do Clube do Livro. Minhas ligações com a minha irmã Lívia foram ficando mais raras. Meu mundo ficou do tamanho do humor dele. E, mesmo assim, eu não chorava. Ainda não. Havia algo mais cruel do que o grito. O sussurro venenoso. Ele nunca me bateu, nunca levantou a voz. Ele era inteligente demais para isso. Usava elogios falsos como algemas de veludo. Você é sortuda por ter alguém como eu. Ou pior, o que você faria sem mim, Laura? Eu dizia que ele só era sarcástico, que era o jeito dele. A Renata, minha amiga de infância, olhava para mim com olhos que enxergavam além da maquiagem e dos sorrisos ensaiados. Você tá se apagando, ela disse num churrasco, depois de ouvir mais um dos comentários dele. Mas o que me fez parar tudo de verdade, foi a frase dita naquela festa da empresa. Você é como todas, carente, querendo sempre mais, sufocando. Ele disse isso enquanto passava a mão no copo de champanhe, como se estivesse falando do tempo, e não da mulher ao lado dele. A mulher que sustentava aquela imagem de casamento estável e respeitável. A mulher que ouvia, sorria e recolhia os cacos sozinha no banheiro do evento. Naquela noite, eu cheguei em casa e propus o improvável. Talvez devêssemos assinar algo, já que você vive falando em ir embora. Ele riu. Riu alto, debochado. Vai querer contrato agora? Você acha que eu vou proteger meus pontos do bolão de futebol com um contrato? Ele pegou um guardanapo, rabiscou uma assinatura bêbada e jogou o papel de lado. Mas eu não esqueci. No dia seguinte, Renata me ajudou a reconhecer a arma disfarçada de brincadeira. Notariei o guardanapo. Guardei em uma pasta, no fundo de uma gaveta, sob os recibos do imposto de renda. E escaneei tudo. Guardei num e-mail secreto que Renata tinha me ajudado a criar anos atrás. Ainda não era plano. Era instinto. Depois disso, comecei a observar. Cada perfume diferente na camisa. Cada extrato bancário com gastos inexplicáveis. Comecei a guardar tudo. Datas, horários, recibos.
Ricardo dizia que eu era frágil. Mas frágil mesmo era a confiança dele na própria impunidade. Uma noite, ele chegou em casa exalando tequila e disse: "Se um dia a gente se separar, você vai rastejar de volta. Você não consegue nem consertar o Wi-Fi sozinha." Eu sorri. Respondi: "É verdade." Mas o que ele não sabia é que eu já tinha instalado uma nuvem de segurança com tudo o que precisava. O silêncio passou a ser minha armadura. O sorriso, meu escudo. E o meu coração? Ele tinha deixado de ser dele fazia tempo. O Natal estava chegando. Ele achava que me destruiria naquela noite. Mas quem entrega uma faca não pode reclamar quando ela volta afiada. No fim do capítulo, enquanto ajeitava a árvore de Natal e colocava os presentes, inclusive aquele embrulho dourado que ele nem imaginava, pensei comigo mesma: ele vai entregar os papéis achando que está me quebrando. Mas mal sabe ele que sou eu quem vai partir. Depois daquela noite em que ouvi meu marido apostar que eu desmoronaria, tudo mudou dentro de mim, mesmo que por fora eu ainda parecesse a mesma. Eu arrumava a mesa do jantar, sorria nas fotos de família, ria das piadas dele, mas por dentro, cada gesto era ensaio, cada palavra era escudo. Eu sabia que ele me entregaria os papéis do divórcio no Natal, e também sabia que aquilo, para ele, não era só uma separação, era uma performance. Uma aposta. Um espetáculo. Mas aquela história não começou ali. Começou bem antes, em palavras pequenas, disfarçadas de carinho. Começou nos jantares com os amigos, quando Ricardo, com um copo de vinho na mão, dizia alto: "Laura sabe que eu posso sair por aquela porta a qualquer momento, né? Eu fico porque quero, não porque preciso." E todos riam. Eu também. Ria porque era mais fácil sorrir do que explicar o aperto no peito que aquilo causava. Ele dizia que era só brincadeira. Mas eu comecei a entender que toda brincadeira tinha um fundo de desprezo, que cada uma daquelas frases era uma forma de me fazer duvidar de mim mesma. "Você vai sair com isso? Tentando demais, né?" Foi assim que parei de usar meu vestido vermelho. "Tenta não falar tanto hoje, tá? Deixa que eu conduzo a conversa." Foi assim que eu comecei a revisar cada palavra antes de abrir a boca. E ele nunca gritou, nunca levantou a mão. Ricardo era mais sofisticado do que isso. Ele gostava de parecer o marido perfeito em público, o homem bem-sucedido, dono de uma empresa de investimentos que dava lucros semanais, sempre falando de patrimônio, de minha mulher linda e das nossas contas conjuntas. Mas dentro de casa, ele ia minando quem eu era, aos poucos, de forma quase imperceptível. Com um sorriso, um olhar de desprezo, um comentário seco: "Você tá reclamando de quê? Olha tudo que você tem. Tem ideia do que eu pago por mês nessa casa?" Comecei a duvidar de mim, de quem eu era antes dele, de quem eu seria sem ele. O medo não vinha do que ele faria, mas do que eu achava que eu não conseguiria fazer sozinha. Porque ele repetia sempre, como se fosse um mantra: "Sem mim, você não tem nada." E isso, com o tempo, virou uma verdade dentro de mim. Lembro de uma noite, pouco depois daquela festa da empresa, quando ele chegou em casa irritado porque eu tinha esquecido de buscar a roupa dele na lavanderia. "Inútil", ele murmurou enquanto passava por mim. Não era grito. Não era ameaça. Era só veneno. E o pior é que ele dizia aquilo com um copo de uísque na mão, em voz baixa, como se estivesse comentando o clima. Como se fosse natural. Foi nessa época que parei de atender os telefonemas da minha irmã, Lívia. Eu sabia que se ela ouvisse minha voz, perceberia o cansaço escondido, a tristeza disfarçada, e me perguntaria: "Você ainda se reconhece, Laura?" E eu não saberia o que responder. Por que não? Eu já não me reconhecia mais. Foi quando a vida me entregou o guardanapo. Aquela assinatura descuidada do Ricardo, feita com riso debochado, no momento de arrogância etílica, virou minha primeira arma. Não contra ele, mas a favor de mim. Renata, minha melhor amiga desde a infância, agora advogada respeitada, nem precisou de muitas palavras. "Você tem uma chance aqui. Uma chance de proteger o pouco que ainda é seu." Notariamos o documento. Escaneamos. Guardamos em segredo. E pela primeira vez em anos, eu senti algo parecido com segurança. Não liberdade ainda, mas uma fresta. Um primeiro passo.
Comecei a observar com mais atenção. Nas contas do cartão de crédito dele, notei gastos duplicados em hotéis caros, jantares com 2 pratos principais, flores em datas suspeitas. Fiz um arquivo. Anotei tudo. Era quase como montar um quebra-cabeça com as peças da minha própria dor. No extrato bancário vi transferências para uma conta desconhecida, valores altos, frequentes, e entendi que ele estava movendo dinheiro, talvez tentando esconder algum tipo de herança, ou afastar bens de uma eventual partilha. Foi nesse momento que entendi que nossa conta conjunta não era realmente conjunta. Era uma armadilha, e eu já estava nela há tempo demais. Você gasta demais, ele dizia em jantares com os amigos, enquanto eu sorria e fingia não ouvir. O negócio dela é torrar o salário em sapato. Ele ria. Eles riam. Mas por dentro, eu queimava. Porque eu sabia que ele já estava desviando nosso dinheiro, planejando a própria saída. E apostando que eu não teria força para segui-lo. Comecei a gravar. Vozes, ligações, comentários. Usei uma nuvem criptografada. Anotei senhas, datas, e-mails. Eu não era mais esposa. Eu era uma investigadora, uma mulher escondida sob a fantasia de um casamento. E mesmo assim, ele não via. Porque homens como Ricardo nunca imaginam que uma mulher silenciosa pode estar acordada por dentro. Que uma mulher calada não é uma mulher vencida, é uma mulher que está se preparando. Eu anotava símbolos no meu planner. Um X para cada noite que ele chegava à tarde sem explicação. Uma estrela para cada mensagem suspeita no celular. Um ponto vermelho para cada mentira óbvia que ele me contava com a maior naturalidade. Fui na academia. Mas a toalha estava seca. Reunião até tarde. Mas voltava com o perfume que eu nunca usei. Aos poucos, a dor virou estratégia. A dor virou mapa. Eu sabia que ele planejava me surpreender no Natal. Achava que me pegaria desprevenida. Mas já era tarde. Porque o testamento emocional que ele assinou naquele guardanapo agora estava pronto para ser aberto. A herança que ele tentou esconder, aquela que ele estava transferindo em segredo, também já estava rastreada. E o lucro da minha paciência começaria a aparecer em breve. No fundo, eu não queria vingança. Eu só queria paz. Eu só queria respirar sem pedir desculpas. Queria um canto da casa que fosse só meu, sem o cheiro dele, sem o peso dele, sem o medo de errar o tom de voz e acionar mais uma crítica disfarçada de conselho. E naquela noite, ao olhar para a mesa posta de Natal, os talheres alinhados, os presentes embaixo da árvore, eu soube. Ele achava que tinha o controle. Mas quem conhece o terreno, sabe exatamente onde pisar. O guardanapo ainda estava dobrado, quase esquecido no fundo da gaveta onde eu guardava os documentos antigos da casa. Extratos bancários, recibos de pagamento, um velho contrato de aluguel. Mas eu sabia exatamente onde ele estava, do mesmo jeito que sabia onde estavam minhas últimas forças. Quando toquei, meus dedos tremiam. Não de medo, mas de algo mais sutil. A sensação de que ali, naquela folha manchada de vinho e descaso, estava minha chance de me libertar. Lembro como se fosse ontem. Era fim de uma noite estranha. A festa da empresa, os olhares frios dele, os risos forçados, as piadas que me diminuíam. E então, em casa, com a arrogância transbordando do copo de uísque, Ricardo disse: "Quer um contrato? Assino aqui, ó, só não me cobre depois que perder tudo." Ele rabiscou a assinatura como quem brinca de dono do mundo. Não leu, não pensou. E eu apenas guardei. Na manhã seguinte, ele não lembrava de nada. Tomou café com a mesma pose de sempre, comentou algo sobre a bolsa de valores. Falou que precisava revisar o investimento do mês porque os lucros não estavam compensando os juros. E eu só escutava, fingia atenção, enquanto meu coração batia num ritmo novo, mais firme, mais certo. Eu tinha a assinatura. Eu tinha o começo da minha saída. Peguei o guardanapo e fui direto para Renata. Ela me esperou com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Nós duas sabíamos que aquele momento podia mudar tudo. Sentada diante dela, vi o silêncio crescer entre nós enquanto ela lia o conteúdo. O papel tremia um pouco em sua mão, mas seus olhos estavam fixos, analíticos, frios, como os olhos de quem já viu muita gente tentar escapar tarde demais. Ele assinou isso, espontaneamente? Ela perguntou.
Eu apenas assenti com a cabeça. Renata apoiou o papel na mesa, colocou os óculos e olhou para mim com algo entre respeito e tristeza. Ele te deu a faca, Laura. Agora só falta decidir quando cortar. Respirei fundo, as palavras dela ecoando como um sinal de alerta e libertação. Eu não quero vingança, eu só quero paz. Segurança. Eu quero que essa casa, essa vida, esse bebê que ele nem imagina que existe, estejam protegidos. Quero que ele não possa mais manipular tudo como se eu fosse um bem no nome dele. Ela assentiu. Então vamos reforçar isso. E assim começamos. Adicionamos cláusulas, detalhamos termos, tornamos o que antes era uma brincadeira descuidada em um contrato real, oficial, legítimo. Cada linha era uma corda cortada, um elo rompido da prisão emocional onde ele me mantinha. Colocamos cláusulas de proteção financeira, definimos partilha de bens com base no que ele próprio assinou, incluímos até uma cessão de sucessão, assegurando que, mesmo se algo me acontecesse, tudo iria para o bebê. Enquanto ela digitava, eu olhava para a tela com os olhos marejados, mas sem lágrimas. Não era tristeza. Era alívio. Era justiça. Era certeza de que eu não seria mais aquela mulher que ouvia insultos escondidos em elogios, que pedia desculpas por errar o ponto do arroz ou por comprar um vestido em promoção. Renata me entregou o contrato final com o mesmo cuidado de quem entrega um testamento. Aqui está. Ele assinou sem pressão, com testemunhas no ambiente, com a mente turva sim, mas consciente. O papel está datado, escaneado, autenticado. É o fim da manipulação. Ela também fez cópias. Uma digital, uma impressa. Guardamos em lugares diferentes. Se ele tentar te enganar, contestar, inverter a narrativa, você já venceu. Foi a primeira vez que eu vi isso. Você já venceu. Eu sorri. Não um sorriso largo, de filme, mas um sorriso pequeno, cheio de dor e esperança. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Ricardo jogado no sofá, os pés em cima da mesa de centro, o celular aberto numa conversa com Marcelo. Aquele investimento na pousada não vai dar retorno, mas pelo menos serve para esconder o dinheiro da conta conjunta. Li aquela frase e entendi. Ele achava que estava jogando xadrez com uma criança. Mal sabia que eu já estava jogando outro jogo. Cozinhei o jantar. Lasanha, a favorita dele. Sorri quando ele elogiou. Tá até mais leve ultimamente, hein, Laura? Comentou com um sorriso cheio de falsa ternura. Eu apenas balancei a cabeça e disse, talvez eu só tenha aprendido a não incomodar. Naquela noite, antes de dormir, coloquei o contrato embaixo do colchão do lado que ele nunca mexia. Comecei a escrever num caderno simples, escondido na gaveta da minha penteadeira. Anotava tudo. Horários, mensagens, cheiros. Era um diário de sobrevivência. E quando encontrei a primeira nota fiscal de hotel com 2 taças de vinho e morangos com chantilly, em pleno dia dos namorados, o mesmo dia em que ele disse estar em viagem a trabalho, eu não chorei. Guardei, fotografei, arquivei. Aos poucos, cada detalhe se encaixava. As transferências não declaradas, as retiradas em dinheiro sem explicação, as mensagens apagadas do celular, os gastos que não batiam com os extratos da conta conjunta. Ele dizia que queria abrir um negócio comigo, mas só queria usar o meu nome, minha paciência, meu silêncio como capital. Ele não queria uma sócia. Ele queria uma figura decorativa, alguém que assinasse os papéis sem ler, que sorrisse nas fotos e não perguntasse onde estavam os lucros da empresa. Mas eu li tudo. Um mês antes do Natal, fiz o último backup do que precisava. Fotos, documentos, vídeos. Salvei em 3 lugares diferentes. E comprei uma pasta de couro preta. Bonita, elegante, discreta. Dentro dela, coloquei o contrato finalizado, atualizado com a ajuda de Renata. Era meu presente para ele. No fundo, eu sabia que ele não acreditava que eu teria coragem. Ele achava que me conhecia, que eu era fraca, submissa, previsível. Mas esqueceu que até as flores mais frágeis sobrevivem às tempestades quando têm raízes profundas. No dia seguinte, estávamos num churrasco com amigos. Marcelo, rindo com os dentes amarelados de cerveja, cochichou no ouvido de Ricardo. Ela vai desmoronar. Vai implorar. Você vai ver.
Eu ouvi. De novo. E naquele momento, enquanto arrumava uma bandeja com morangos cortados em espiral, eu tive certeza. A faca estava afiada. E no Natal, seria ele quem iria sangrar. Depois do churrasco, em que eu vi mais uma vez a certeza de que eu seria fraca, previsível, fácil de destruir, algo em mim se desligou. Mas ao mesmo tempo, algo muito maior se acendeu. Não era raiva. Não era medo. Era um tipo de foco que eu nunca tinha experimentado antes. Eu me tornei invisível para ele. E por isso, finalmente, perigosa. A invisibilidade não veio de um dia para o outro. Ela foi se construindo no silêncio. Eu parei de discutir, parei de reagir, parei de corrigir. Comecei a sorrir quando ele zombava de mim em público, a rir baixinho das piadas sobre como minha esposa torra tudo no cartão de crédito, mas não sabe usar o app do banco. Me tornei a imagem perfeita da esposa domesticada. E ele acreditou. Acreditou tanto que se descuidou. Parou de esconder o celular, começou a falar alto ao telefone, deixou recibos espalhados pela casa. Chegava em casa tarde, dizendo que tinha ido treinar, mas o perfume era novo, não era o nosso. A conta conjunta seguia ativa, mas agora era só ele quem movimentava o dinheiro. Os extratos chegavam com gastos que eu não fazia, restaurantes caros, hotéis de luxo, saques em dinheiro seguidos. Eu lia tudo. Eu escaneava tudo. Eu salvava tudo. Até o nome dos hotéis eu anotava, comparava com as datas das reuniões, dos eventos da empresa. Os detalhes começaram a se encaixar como um quebra-cabeça financeiro e emocional. E o mais cruel de tudo era que ele fazia isso com a confiança de quem achava que jamais seria questionado. Comprei um planner simples, desses que se encontram na papelaria da esquina. Nele, cada dia tinha uma marca. Um X vermelho para cada noite que ele chegava sem explicação. Um círculo para as mensagens apagadas. Um triângulo para gastos suspeitos. Um ponto de exclamação para cada mentira que eu conseguia provar. Para qualquer um que visse, era só uma agenda comum. Mas para mim, era um diário de guerra. Comecei também a gravar conversas. Não todas, só as que importavam. Quando ele falava sobre transferências bancárias para fora do país, quando debochava de mim em ligações com Marcelo, quando dizia depois da separação, eu vou deixar ela só com os talheres e olhe lá. Essas gravações, eu guardava em uma nuvem criptografada que Renata tinha me ajudado a configurar. Eram provas. Eram munição. Mas mais do que isso, eram minha sanidade. Porque, por um tempo, eu comecei a duvidar se tudo aquilo era real, se eu não estava exagerando. Mas ali, registrado, estava o som da verdade. Ricardo achava que eu tinha me rendido. E por isso, se permitiu relaxar. Começou a deixar o celular destravado, a sair com mais frequência, a falar demais. Teve uma vez em que ele foi para a academia às 8 da noite. 15 minutos depois, eu recebi um alerta no nosso e-mail da operadora. A localização do celular dele marcava um hotel no centro, o mesmo do recibo de morangos e vinho que eu tinha encontrado semanas antes. Naquela noite, eu cozinhei estrogonofe, o prato preferido dele. Servi com arroz fresquinho e batata palha. Ele chegou, sorriu, disse: "Você é mesmo a melhor esposa do mundo." E eu sorri de volta, como se não soubesse que ele tinha passado a noite com outra. O dia seguinte foi ainda mais simbólico. Era segunda-feira, e ele esqueceu o laptop aberto na cozinha. Aproveitei o banho longo que ele tomou para sincronizar o conteúdo do celular dele com meu drive pessoal. Fotos, conversas, prints, transferências. Era tudo o que eu precisava. Tinha até uma conversa com Marcelo, onde ele dizia: "Ela não faz ideia. Vai chorar no Natal, vai ser a melhor cena da minha vida." E ali, entre risos, emojis e gifs de mulher chorando, ele assinava a própria condenação. Não chorei. Nem por dentro. Senti um tipo de alívio. Um tipo de força nova. Porque não era mais sobre ele. Era sobre mim. Sobre o bebê que eu já carregava em segredo, que se formava em silêncio enquanto eu lutava por uma vida onde ele não ouviria gritos, nem cresceria pisando em ovos. Ricardo não sabia, mas enquanto ele planejava me destruir, eu já estava planejando um lar sem ele. Comprei uma pasta mais resistente, forrada de tecido, onde comecei a organizar tudo: contratos, prints, gravações, recibos.
Tudo tinha uma etiqueta, uma data, uma justificativa. Renata dizia que eu estava mais preparada do que muito advogado em casos de sucessão. Você não tá só protegendo seus bens, Laura. Você tá blindando sua história. E era isso mesmo. Ricardo não veria o golpe chegando, porque ele não enxergava mais quem eu era. Via uma sombra, um reflexo do que ele construiu. Mas o que ele não sabia é que eu me reconstruí dentro dessa sombra. Cada silêncio meu era um degrau. Cada sorriso era um disfarce. E o plano dele, entregar os papéis do divórcio no Natal, seria só a faísca. A explosão já estava pronta. 2 semanas antes do Natal, ele teve um daqueles acessos de arrogância. Se um dia a gente se separar, metade é minha por direito. Você não fez nada sozinha. E eu respondi: claro, amor. Tudo foi graças a você. Ele sorriu, satisfeito. Mas eu já sabia que até a empresa que ele tanto falava estava cheia de irregularidades. Que boa parte da fortuna vinha de investimentos obscuros, que ele jamais declararia numa partilha de bens justa. E que o contrato que ele assinou, bêbado e rindo, agora tinha força de lei. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá de camomila, sentindo o vento de dezembro bater nos cabelos, e pensei: ele vai me entregar os papéis com um sorriso. Mas quem vai fazer história sou eu. A cada dia, eu ficava mais calma, mais centrada. Era como se minha alma estivesse se organizando junto com os documentos. Eu não precisava mais provar nada. Só precisava estar pronta. E eu estava, pois o Natal estava chegando. O cheiro de canela e peru assado invadia a casa, misturado com o som das risadas da minha irmã Lívia e dos brindes animados da família do Ricardo. À primeira vista, era o retrato perfeito de um Natal tradicional, daqueles que vão parar em molduras de família ou em postagens sorridentes nas redes sociais. Mas o que ninguém via era que cada detalhe daquela noite tinha sido cuidadosamente montado como um tabuleiro. E no centro dele, o rei já estava cercado. A árvore piscava com luzes suaves, os talheres estavam alinhados milimetricamente sobre a toalha bordada, os presentes sob a árvore reluziam com papéis metálicos. E entre eles, estava o meu. Um embrulho dourado, discreto, mas com o peso de um testamento. Ricardo circulava pela casa como se fosse o dono do mundo. Usava o suéter que eu mesma lhe dei no Natal anterior, vinho, com renas bordadas no peito, e tinha aquele sorriso largo que ele usava quando achava que estava ganhando. Me olhou 1 ou 2 vezes com aquela confiança falsa, a mesma que ele exibia quando fechava algum negócio suspeito, ou quando falava da empresa como se fosse um império, mesmo sabendo que as dívidas estavam crescendo, que o extrato bancário estava cada vez mais no vermelho. Mas ele fingia. Como sempre. A conversa na sala girava em torno de viagens, investimentos, planos de aposentadoria. O pai dele comentava sobre trocar o apartamento da praia por um terreno maior no interior. Boa hora para investir, os juros estão baixando, ele dizia. Ricardo respondia com orgulho: com o patrimônio que eu tô montando, a sucessão já tá praticamente garantida. E eu só escutava, enquanto servia vinho com mãos firmes. Patrimônio, investimentos, herança. Todas palavras que ele usava com a segurança de quem acreditava estar acima das consequências. Mal sabia que a herança que ele tentou esconder era exatamente o que me libertaria. Marcelo, o melhor amigo dele, já estava um pouco alto e cochichava perto da cozinha. Ela vai chorar. Vai desmoronar. Vai implorar. Já vi esse filme. Eu ouvi. Eu sempre ouvia. Mas agora, eu estava no comando da última cena. Sentamos à mesa. As velas acesas lançavam sombras delicadas nas paredes, criando um clima de falsa intimidade. Ricardo se levantou para cortar o peru. Estava animado demais. Falava alto, ria mais do que o normal, fazia comentários que só eu conseguia ler nas entrelinhas. O melhor Natal da minha vida tá começando agora, disse, ao erguer a faca. Eu sorri. Porque sim, estava começando mesmo. Depois da ceia, com todos ainda saboreando o vinho quente que Lívia preparava todos os anos, Ricardo pegou um envelope do bolso do blazer. Bateu a taça com o talher e fez silêncio na mesa. Antes da sobremesa, quero entregar um presente especial para minha adorável esposa. Sua voz escorria de sarcasmo doce, como se fosse parte de um teatro ensaiado. Ele se aproximou,
Colocou o envelope na minha frente com um sorriso vitorioso. Feliz Natal, Laura. A mesa ficou em silêncio. Todos esperavam alguma declaração romântica, talvez uma joia, uma carta emocionante. Mas eu já sabia. Já sabia há semanas. Abri o envelope com calma. Lá estava, a petição de divórcio. Já assinada. Já protocolada. Ele até havia grifado um trecho, como se quisesse se exibir. O ar na sala ficou pesado. Algumas risadinhas nervosas vieram dos cantos. Lívia me olhou com olhos arregalados, a taça parada no ar. Eu sorri. Assinei o documento com uma caneta prateada que tirei da bolsa. Sem hesitar. Sem tremer. Assinei com a graça de quem está apenas finalizando um acordo comercial. Assinei como quem liquida uma dívida antiga e, enfim, zero saldo emocional. Pronto, eu disse. E devolvi o envelope. A cara dele foi como ver um castelo ruir em silêncio. Ele não esperava aquilo. Esperava desespero. Esperava lágrimas. Esperava imploração. Mas eu estava serena. Preparada. E ainda tinha mais. Puxei o presente dourado debaixo da mesa e coloquei diante dele. Agora é minha vez. Ricardo abriu o pacote, ainda tentando manter a pose, mas seus dedos já estavam tensos. Dentro, havia uma pasta de couro. Ao abrir, ele leu a primeira linha e empalideceu. Era o contrato. O famoso guardanapo, agora transformado em um documento legal, notariado, reforçado por Renata, com cláusulas de proteção, datas, assinatura legítima. Uma bomba jurídica embalada em elegância. Ele ficou pálido. Marcelo se inclinou para olhar. Mas ele não falou nada. Isso é o quê? Perguntou, com a voz quase falhando. É o que você assinou sem ler. Agora está legalizado. E registrado. E sim, já foi protocolado antes de você tentar o truque do divórcio. Isso torna o contrato totalmente vinculativo. Eu sorri. Você me deu esse presente no ano passado. Só estou devolvendo. Ele gaguejou. Mas eu assinei bêbado. Assinou sozinho. Sem coação. Com testemunhas no ambiente. Renata tem tudo arquivado. E o mais importante, eu não estou atrás da sua fortuna. Eu só quero a parte justa. A parte que você tentou esconder nos extratos da empresa, nas contas fantasmas, nas retiradas em dinheiro vivo. A mesa estava muda. Ninguém respirava. Só se ouvia o estalo das velas queimando devagar. E tem mais uma coisa, eu disse, com calma. Peguei um envelope pequeno da minha bolsa. Dentro, uma imagem em preto e branco. Uma ultrassonografia. Coloquei na frente dele. Você vai ser pai. 8 semanas. E sim, a guarda está protegida. Já tem provisão no contrato. Ricardo olhou para a imagem, depois para mim. Por um segundo, sorriu. Mas quando a realidade bateu, a parte da pensão, da partilha, da custódia, o sorriso murchou. Você planejou tudo isso, ele murmurou. Não, Ricardo. Eu preparei. Você é quem apostou que eu iria chorar, que eu imploraria, que eu ficaria de joelhos. E olha para mim agora. Ele estava paralisado. O som do garfo de Camila caindo no prato ecoou como um trovão. Me levantei. Eu vou mudar as fechaduras amanhã. Seus documentos estão em cima da comoda. E por favor, não esqueça de pegar o contrato de custódia compartilhada também. A gente vai precisar discutir isso com o advogado. Ninguém disse nada. Lívia segurou minha mão por baixo da mesa. Os olhos dela estavam marejados. Não de tristeza, de orgulho. E Ricardo ficou ali, em silêncio. O homem que apostou na minha dor. Agora colhia o lucro da própria arrogância. Na manhã seguinte, a casa parecia maior. Mais vazia, sim, mas de um jeito bom. O silêncio não me pressionava mais. Ele me abraçava. Era como se cada parede tivesse soltado um suspiro, como se até o chão sentisse que o peso tinha ido embora. Ricardo havia saído sem dizer uma palavra, levando apenas o que conseguia carregar nas mãos. Nem se despediu, nem tentou argumentar.
Só saiu. Talvez porque, no fundo, ele soubesse que já não havia espaço para mais nenhuma mentira naquela casa. Desci as escadas ainda com os pés descalços, sentindo o frio do piso nos calcanhares. A mesa da ceia ainda estava ali, com os talheres usados e os guardanapos amassados, como testemunhas silenciosas da noite anterior. Peguei a pasta de couro onde o contrato descansava e coloquei no armário com uma calma que me surpreendeu. Tudo já estava feito. A justiça não era mais uma ideia distante, nem um sonho de coragem. Era um documento assinado, registrado, com carimbo e testemunha. Era o fim da chantagem, o fim da dívida emocional que eu carregava há anos sem perceber. Liguei para o chaveiro às 9 da manhã. É uma troca padrão ou emergência, senhora? Ele perguntou. Eu respirei fundo, olhei para a porta que tantas vezes esperei Ricardo entrar gritando meu nome ou jogando as chaves no aparador com desprezo. Padrão, respondi, mas faça o mais rápido que conseguir. Ele chegou no fim da tarde, um senhor de voz tranquila e mãos firmes. Nem perguntou por que eu queria trocar a fechadura. Só aceitou as chaves antigas quando entreguei com um sorriso. Certifique-se de que nenhuma dessas funcione mais. Ele assentiu. Fez o trabalho em silêncio, e quando saiu, eu fiquei com a nova chave na palma da mão, como se fosse um pedaço novo de mim. Era pequena, de metal prateado, mas pesava como uma medalha. Era a primeira coisa que eu possuía, de verdade, só minha, em muitos anos. Subi para o quarto que por tanto tempo foi nosso, ou melhor, dele. O cheiro dele ainda estava nas almofadas, no armário, no banheiro. Era um perfume frio, caro, mas que agora me dava náusea. Abri as janelas, deixei o vento de dezembro entrar como quem convida a liberdade para ficar. Troquei os lençóis, retirei a colcha que ele gostava, joguei as fronhas no cesto de roupa suja e abri a caixa de velas que estavam guardadas desde que ele disse que o cheiro lhe causava dor de cabeça. Acessei 3. Sândalo e lavanda. Perfumei o quarto com o cheiro da minha paz. Aquela noite foi a primeira em que dormi no centro da cama, esticando os braços, sem medo de ocupar espaço demais. Sonhei com nada. E isso, depois de anos de pesadelos com abandono e humilhação, era um presente. Nos dias que seguiram, o mundo parecia se reorganizar aos poucos. Cartas em nome do Ricardo começaram a chegar com carimbos vermelhos. Urgente, vencido, dívida em atraso. Uma delas era de um banco. Aparentemente, ele não estava honrando o financiamento do carro que dizia já ter quitado. Eu as empilhava com cuidado perto da porta. Não abri nenhuma. Não eram mais minhas. Nem a dívida, nem a vergonha. Renata me ligou 2 dias depois. O advogado dele confirmou. Ricardo perdeu 70% dos bens de comum acordo. Sua voz tinha um tom contido de euforia. A casa é sua, Laura. A pensão está registrada. E com o bebê chegando, ele vai precisar negociar cada centavo. O juiz considerou sua documentação impecável. Você calou a boca dele com provas. Não com gritos. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não por vingança, mas por dignidade. Depois de tantos anos em que ele fazia parecer que eu não sabia de nada, que sem ele eu me perderia, agora ele tinha que pedir autorização até para acessar a conta poupança da filha. Comecei a montar o quarto do bebê. Pintei as paredes de um tom suave de amarelo, pendurei luzes delicadas ao redor da janela, coloquei um tapete macio no chão. Comprei móveis simples, a maioria de segunda mão, mas cada peça tinha meu toque. Invernizei a comoda com as próprias mãos, escolhi um móbile com estrelas douradas e pendurei um pequeno quadro na parede com a frase: "Você é desejada, esperada, amada." Bianca, minha prima, chegou logo depois, com 2 malas e um pote de muffins de lavanda. Não vou deixar você passar por isso sozinha. E além disso, você precisa de alguém para te impedir de comer picles com sorvete. Rimos. Pela primeira vez em muito tempo, rimos de verdade. Ela ocupou o quarto de hóspedes como se já morasse ali. Suas meias espalhadas pela casa, seu computador na mesa da cozinha, seu abraço fácil, tudo trouxe vida de volta pro lugar que antes era cheio de tensão. Às vezes, eu olhava o armário e ainda via sombras dele. Mas elas não doíam mais. Eram só vestígios. Como poeira que a gente limpa devagar. Comecei a caminhar pela manhã.
Usava um moletom largo e tênis antigos, mas cada passo era meu. O sol batia no rosto e eu pensava: isso aqui, essa paz, essa rua, essa liberdade de respirar sem olhar pro lado, isso vale mais do que qualquer fortuna. Uma tarde, esbarrei com Ricardo saindo de um banco. Estava de terno, mas com a barba por fazer, os olhos fundos e a expressão cansada. Ele me viu, hesitou, mas não falou. Não sabia o que dizer. Talvez nem conseguisse. Passei por ele com um leve aceno. E continuei andando. Naquela noite, enquanto cortava pêssegos para fazer uma torta, senti um movimento diferente na barriga. Uma leve pressão. Uma dança suave. Coloquei a mão por instinto e senti. Era o bebê. Um chute. Uma vida dizendo: estou aqui. E naquele momento, chorei. Não de dor, mas de gratidão. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que eu e meu filho estávamos seguros. E que tudo que ele conheceria seria diferente do que eu vivi. Sem gritos, sem medo, sem controle escondido atrás de promessas. Os dias foram passando como folhas ao vento, e cada manhã parecia diferente. Mais clara. Mais minha. A casa, antes silenciosa por medo, agora era silenciosa por paz. A diferença era sutil, mas imensa. Não havia mais tensão nas paredes, nem nas entrelinhas das conversas. Eu podia cantar baixinho enquanto arrumava a cozinha, deixar a água do banho correr sem pressa, acender velas no fim da tarde e ler em voz alta para o bebê que crescia dentro de mim. Eu não vivia mais sob a sombra da aprovação de ninguém. E isso não tinha preço. Ricardo. Ele começou a desaparecer aos poucos. Primeiro da minha rotina. Depois das notícias. Os amigos em comum se calaram, alguns fingiram neutralidade, outros enviaram mensagens tímidas cheias de não quero tomar partido, mas... E depois, o que restou foi só o eco do que ele tentou ser. Renata me ligou numa manhã de sexta. A voz dela vinha com um sorriso escondido. Você não vai acreditar. O advogado do Ricardo entrou em contato. Suspirei, já esperando mais uma tentativa de barganha. Ele está pedindo parcelamento. Disse que não consegue arcar com o valor da pensão completo de uma vez. A empresa está, como ele disse, em processo de reestruturação. Tradução: ele está falindo. Fechei os olhos e deixei o silêncio falar por mim por alguns segundos. Então ele vai precisar aprender a viver com o que sobra, como ele achava que eu viveria, né? Renata riu. Exatamente isso. O mundo dele estava desmoronando. E não por minha causa, mas pelas escolhas dele. Aqueles investimentos obscuros que ele fazia escondido, os saques em dinheiro para tentar disfarçar o rastro financeiro, os cartões de crédito escondidos, agora tudo estava exposto. As dívidas vieram à tona, os bancos começaram a cobrar. A imagem que ele construiu no escritório como homem bem-sucedido começou a rachar. Os próprios colegas de trabalho começaram a se afastar. Marcelo, o melhor amigo, parou de fazer piadas nas reuniões. Aquele clima de macho alfa se desfez no silêncio constrangido dos corredores. Soube por Lívia que Ricardo começou a sair mais cedo do trabalho, que passou a evitar o café com os colegas, que perdeu a postura de homem intocável. Um dia, ela comentou, o olhar dele mudou. Parece um homem perdido. Um cachorro sem dono. Eu não disse nada, porque não era mais sobre ele. Recebi um buquê de flores em casa, peonias, as minhas favoritas. Sem remetente. Só um bilhete com 2 palavras. Sobrevivente. Finalmente. Sorri sozinha. Reconheci a caligrafia. Clara, a ex-assistente dele. A mesma que já tinha me olhado com pena em festas da empresa. A mesma que, provavelmente, também tinha sofrido com os mesmos sarcasmos velados. Ela sabia. Todas sabiam. Bianca ria quando eu comentava sobre os ecos de justiça chegando até mim sem que eu precisasse mover um dedo. Você venceu tão bonito, Laura. Sem gritar, sem bater porta. Só com elegância e um dossiê organizado por data. Ela dizia isso enrolada num cobertor, com o notebook no colo, trabalhando enquanto o cheiro do bolo de maçã invadia a casa. Eu respondia com um sorriso tímido, porque não se tratava mais de vencer. Tratava-se de reconstruir.
De recomeçar do zero, mas com dignidade. De transformar uma casa marcada por controle emocional num lar com cheiro de lavanda, som de música leve e risadas espontâneas. Certa noite, fui até o sótão. Precisava buscar uma caixa de roupas antigas, mas encontrei algo que nem lembrava que existia. Nossa caixa de fotos do casamento. Estava amarrada com uma fita vermelha, empoeirada, quase esquecida entre livros velhos e lembranças que não faziam mais sentido. Levei a caixa até a sala. Sentei no tapete e abri, sem pressa. As fotos estavam lá. Eu, sorrindo com os olhos brilhando, ele com aquele olhar de quem achava que podia ter o mundo nas mãos. Lembrar da promessa que fizemos doeu. Mas doeu menos do que eu imaginava. Era como olhar para outra vida. Outra mulher. Outra história. Separei cada foto em envelopes diferentes. Etiquetei com calma, passado. E guardei numa sacola. No dia seguinte, levei tudo até um centro de doação e deixei ali, com a mesma leveza de quem se livra de um peso que já não pertence mais aos ombros. Saí de lá e fui até uma papelaria. Comprei um caderno de capa de couro, folhas grossas, limpas. Escrevi na primeira página: planos que são só meus. Era o começo da nova história. O quarto do bebê já estava quase pronto. Camila trouxe algumas roupinhas. Lívia doou o bercinho que usou com o filho. Eu decorei cada cantinho com detalhes que me faziam sorrir. Luzes suaves, bichinhos de pelúcia, frases de amor coladas na parede. Perto da janela, coloquei uma poltrona. E ali, naquela tarde, enquanto tomava chá de hibisco e acariciava a barriga que crescia, senti de novo aquele chute suave. Um lembrete silencioso. Você conseguiu. Na semana seguinte, encontrei Ricardo por acaso. Estava saindo de um cartório, com expressão cansada, falando ao telefone. Não me viu. Ou fingiu que não viu. Fiquei parada por alguns segundos. Olhei para ele com distância. Era um homem comum agora. Sem brilho, sem arrogância. Um homem enfrentando a própria realidade. Renata me mandou um print no mesmo dia. O nome dele havia sumido do informativo trimestral da empresa. Nenhuma menção. Nenhum destaque. Ele foi apagado como quem nunca foi relevante. Eu reagi com um simples emoji. Um polegar para cima. Depois fiz chá. E assisti ao vento dançar com as cortinas da sala. Ali, entre o chá e o som dos passarinhos na janela, entendi que minha vingança nunca foi vê-lo ruir. Minha vitória era me sentir inteira de novo. A justiça, às vezes, vem em boletos cobrados. Em contas que não fecham. Em nomes riscados de newsletters. Mas, para mim, a maior justiça foi sentir o mundo calmo. O peito leve. A casa viva. O primeiro Natal depois da tempestade chegou sem estardalhaço. Não havia mesa de revista, nem talheres reluzentes, nem expectativas sufocantes. A decoração era simples. Uma árvore pequena, luzes brancas pisando devagar e um cheirinho de canela vindo da torta de maçã que assava no forno. Mas o mais importante estava ali, ao meu lado, roncando baixinho no bercinho novo, com o rostinho corado e os olhinhos fechados de paz. Minha filha. Ela nasceu 2 semanas antes do previsto, num parto calmo, cercado por mulheres que me amam. Bianca estava comigo o tempo todo. Renata chegou no meio da madrugada com um chocolate quente e uma lista de piadas ruins para me distrair da dor. Lívia segurava minha mão como quem segura o tempo. E quando ela nasceu, eu chorei. Mas não como ele apostou. Chorei por amor. Chorei porque eu me vi ali, naquele ser pequeno e forte, com olhos atentos e boca serena. Chorei porque, pela primeira vez, eu não tinha medo do futuro. Chamei minha filha de esperança. Porque era isso que ela representava. A chance de fazer tudo diferente. De criar alguém sem gritos pelas paredes, sem silêncios pesados nos corredores, sem medo a ouvir passos na escada. Ela cresceria num lar onde família não significaria controle, mas cuidado. Onde conta conjunta significaria parceria, não armadilha. Onde os bens mais valiosos seriam os afetos reais, não imóveis escondidos em testamentos. Naquela ceia, Lívia trouxe o filho pequeno, que derrubava purê no chão e gritava ó, como se fosse um truque de mágica. Bianca tentou, sem sucesso, fazer um molho vegano e acabou servindo só salada.
Renata apareceu de surpresa com um novo namorado, o primeiro desde o divórcio dela. A casa estava cheia, leve, quente. Eu me sentia diferente, mais inteira. Sorria com o corpo, com os olhos, com a alma. Não ensaiava respostas, não pesava palavras antes de falar. Não precisava calcular se um elogio meu viraria crítica disfarçada depois. Eu estava livre. E não precisei de milhões na conta bancária para sentir isso. Meu maior patrimônio agora era a paz que morava no teto da minha casa. A poupança que eu fazia com cuidado para o futuro da minha filha. A liberdade de usar meu cartão de crédito sem ter que justificar uma compra de sabonete diferente. A confiança de abrir o extrato bancário e ver apenas aquilo que eu mesma escolhi construir. Cada detalhe da minha vida agora me pertencia. À noite, depois da ceia, sentei no sofá com minha filha nos braços. O fogo da lareira lançava sombras suaves nas paredes e eu a embalava devagar, cantarolando uma canção antiga que minha mãe costumava cantar. A respiração dela era quente, ritmada, e me fazia lembrar de tudo que enfrentei até aqui. Ela se mexeu, os dedinhos fechando em torno do meu dedo. E eu sussurrei baixinho, só para ela ouvir. Ele dizia que eu não seria nada sem ele. Mas olha para você. Olha para nós. Ela não respondeu, claro, mas se aconchegou em mim como quem reconhece onde pertence. Eu sorri, porque a resposta dela era a própria existência. Era o fato de estarmos ali, inteiras, sem pedir licença para respirar. Meses depois, numa tarde qualquer, eu o vi. Ricardo. Estava parado na fila de um caixa eletrônico, com a postura caída e o celular no ouvido. Parecia nervoso, gesticulava. Talvez discutindo com o banco, talvez tentando resolver mais um problema financeiro daqueles que ele dizia nunca ter. Ele me viu. Nos encaramos por 2 segundos. E foi só isso. Ele desviou o olhar. E eu continuei andando. Sem acelerar o passo. Sem virar o rosto. Sem peso. Renata me mandou um print uma semana depois. O nome dele sumiu do quadro de sócios da empresa. Saiu de fininho. Ninguém nem comentou. Ela escreveu. E, embaixo, completou. Quem muito tenta controlar o mundo, acaba perdendo até o próprio nome. Eu reagi com um coração. Depois fechei o celular, preparei um café com leite e fui brincar com minha filha no tapete da sala. Ela já sorria, já tentava firmar as pernas, já dava gritinhos quando via as luzes piscando. Era cheia de vida. Cheia de mim. O tempo passou. A vida se reorganizou em pequenos rituais. Música baixa nas manhãs, risadas com Bianca na cozinha, visitas da Renata com bolos improvisados e conselhos inesperados. Criei um grupo de leitura com mulheres do bairro. Escrevi no meu diário todos os dias. Comecei a pintar. Coisas simples. Mas cada uma delas, um degrau. Eu não queria mais me vingar. Nem que ele sofresse. Eu queria apenas não ser lembrada por ele. Queria que meu nome, minha história, minha identidade, estivessem livres da sombra que ele tentou lançar. E estavam. Aos poucos, estavam. Na última página do meu diário, escrevi algo que quero que minha filha leia um dia. Você vai ouvir pessoas dizendo que não pode, que não consegue, que não vale. Vai ouvir que o amor machuca, que o silêncio é melhor do que o conflito. Não acredite. Amor que é amor, constrói. E silêncio que vale a pena, é o que vem depois da paz. A história que começou com uma aposta cruel, com uma mulher silenciosa e invisível, terminou com uma mulher inteira, serena, dona de si. Não porque tudo deu certo, mas porque ela teve coragem de sair quando ninguém via saída. Porque transformou um papel de guardanapo em contrato. Um insulto em evidência. Uma dor em liberdade. E se você chegou até aqui, eu espero que leve isso com você. Você não precisa de permissão para ser feliz. Não precisa da aprovação de ninguém para se levantar. E se alguém já te disse que você é fraca, é porque tem medo de quando você descobrir o quanto é forte. Eu sou Laura. E ele disse que eu não seria nada sem ele. Mas hoje eu sou tudo. E sou só minha.